Você cuida da saúde do seu coração? Para saber como você pode ter uma vida mais saudável, hoje eu converso aqui com o Arthur, que é médico cardiologista. Obrigada pela sua presença, Arthur. E você já pode fazer as suas perguntas também pelo nosso WhatsApp, 489-9162-2676. Eu começo, Arthur, perguntando para você, para que o nosso coração tenha um bom funcionamento, é preciso que a gente conheça bem esse órgão central do aparelho respiratório, que o coração é um músculo. A gente trouxe para ilustrar a nossa entrevista. Conta pra gente conhecer o que é o nosso coração e o que ele tem, Arthur. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, o coração, ele nada mais é do que um músculo, né? Ele tem o funcionamento de uma bomba, né? Ele é oco por dentro, então a gente sempre mostra o coração que por dentro ele é oco, como se imagina se você tivesse como se fosse um ovo de Páscoa, onde a gente tem a casca dele por fora, mas por dentro ele é aqui para a gente poder mostrar. Pode oco. Falar. Então ele tem mais ou menos o funcionamento de ele é um músculo, na verdade, entrelaçado sobre ele mesmo, e ele trabalha contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Cada contração desse músculo, ele bombeia o sangue que está dentro dele para fora. Então, através do coração chegam veias, saem artérias, como se fossem encanamentos, né? Aqui, que daí fica fácil a visualização. Então, eu não sei em qual câmera tá, mas então chega as veias que trazem o sangue que veio do organismo para dentro do coração, e ele então relaxa, se enche de sangue, contrai, bombeando o sangue para fora, e principalmente sai então por a grande artéria chamada aorta, que seria como se fosse o cano principal que sai de uma bomba e levaria então o sangue para todo o organismo. Faz uma pequena passagem pelo pulmão, nessa chegada do sangue pelo lado direito para ir para o lado esquerdo, onde recebe o oxigênio. Então o coração nada mais é do que uma estrutura importantíssima no nosso sistema cardiocirculatório, que faz o bombeamento para que o sangue permanentemente circule pelo organismo, levando sangue com oxigênio, com nutrientes para todas as células, para todas as partes do nosso corpo, para os órgãos, para os ossos, para a pele, para os músculos. Então a gente precisa permanentemente, como o nosso organismo é vivo, receber esse sangue rico em nutrientes, rico em oxigênio, e esse papel da circulação do sangue é feito através do coração que bombeia e das artérias e veias que conduzem então o sangue para os diversos segmentos do nosso corpo. Muito bem, o estresse, a gente sabe que é um inimigo do coração. Arthur, nessa correria do dia a dia, como parar para pensar, né, nessa vida agitada que a gente tem, para parar para pensar, essa correria está fazendo mal para o meu coração, está fazendo mal para a minha vida, o estresse libera hormônios que são prejudiciais para o coração. Como que a gente pode dar uma freada, né, nessa rotina que a gente tem tão acelerada? A gente reconhece hoje o estresse, ele é verdadeiramente um grande fator de risco, principalmente trazendo a doença para pessoas mais jovens, trazendo doença para as mulheres também, que cada vez mais a gente vê esse aumento da incidência de mais jovens tendo problemas cardíacos, mais mulheres. E isso é uma coisa importante porque, na verdade, o estresse, como você mesmo disse, ele libera hormônios, a situação de estresse permanente, né? Todo mundo tem estresse, é normal a gente passar por situações de estresse. O que não é normal é esse excesso do estresse e sem outras formas de você compensar o estresse. Então, o trabalho, as atividades diárias, né, tudo aquilo que requisita muita atenção, muito desgaste emocional, como você disse, libera hormônios, esses hormônios aumentam a pressão, aumentam os batimentos cardíacos, aumentam os níveis de açúcar no sangue, os níveis de adrenalina, aumentando o batimento, aumentando a pressão arterial. Então, a gente sabe que o estresse também causa atividade inflamatória exagerada. Então, todo esse conjunto acaba sendo prejudicial para o corpo a longo prazo. Nós já temos, Arthur, inclusive, a gente pode deixar o coração aqui para você ficar um pouquinho mais à vontade, que a gente tem uma pergunta de um telespectador já. Podemos colocar na tela? É a Fausta. Ela pergunta o seguinte: por que o infarto ocorre mais em homens? Existem duas grandes... Isso é verdade? Ocorre mesmo mais em homens? É verdade, ocorre sim, mas é até uma determinada faixa etária. Até a faixa da menopausa é mais comum em homens. Então, acredita-se que exista algum benefício dos hormônios que são produzidos pela mulher, o estrogênio e a progesterona, como protetores das doenças do coração. Depois que a mulher entra na menopausa, parece que isso se equaliza com o homem. E tem também a questão do estresse, que é mais aumentado pelo fato do homem estar mais assim
né, no dia a dia, no trabalho, na atividade estressante, também está relacionado a isso, ao estresse e à questão hormonal de proteção para a mulher. Eu já vou falar com a nossa nutricionista que está aqui para falar sobre alimentação, mas pegando um infarto, ganchinho rapidinho, uma última pergunta. Muitos ficam surpresos quando uma pessoa jovem infarta. Ah, não tem idade, como que isso vai acontecer? Não tem idade para o infarto mesmo que essa pessoa não tenha nenhuma referência de problemas cardíacos ou na família ou na vida dele mesmo. Não, tem sim. Tem que ter. Na verdade, assim, ó, existem 3 situações que a gente pode chamar a atenção, até 4, né, que são importantíssimas nessa incidência do infarto nos jovens. A primeira situação, como você disse, histórico familiar. Então, tem pessoas que têm na família, tem colesterol muito alto, ou pessoas que já, pai ou mãe ou irmãos com infartos desde jovem, então isso é uma coisa importante. Cigarro é outra coisa extremamente importante, tá? Em terceiro lugar, a gente chama a questão do estresse, como eu já disse. O estresse cada vez tem tido mais aumentos de incidência por toda a situação que envolve o estresse em pessoas mais jovens. E por último, acho que a nutricionista vai falar bastante sobre a parte de alimentação, mas a alimentação extremamente insalubre, principalmente riquíssima em os carboidratos refinados, que hoje a gente considera como os principais inimigos do coração, o açúcar, as farinhas refinadas, que são grandes agentes pró-inflamatórios, que causam inflamação no sangue, que são os alimentos a serem realmente combatidos e eliminados da nossa dieta. Então, a gente vai conversar tudo, daqui a pouquinho eu volto com a Sandy, que é a nutricionista que está conosco aqui no SBT Meio Dia, obrigada pela presença também, que vai mostrar aqui quais são os nossos amigos e os nossos inimigos. É isso? Boa tarde. Isso mesmo. Então, como o cardiologista falou, é imprescindível esse cuidado com a alimentação para justamente prevenir doenças cardiovasculares. Hoje a nutrição está muito preocupada na questão de ingestão inadequada de carboidratos simples, então hoje a gente fala bastante na ingestão de carboidratos complexos, que daí são ricos em fibras, como aqui eu trouxe, por exemplo, o farelo de aveia, tá? Também trouxe o flocos de quinoa, que daí a gente pode usar também com mais facilidade nas receitas, né, em casa. E não somente, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas somente com a gordura. Ah, porque a gordura é saturada, só a gordura que me prejudica. E não, tem também a questão do carboidrato e, claro, o consumo inadequado das gorduras. Geralmente, as gorduras saturadas é que acabam prejudicando mais a incidência a doenças cardiovasculares. Então, o que a gente fala muito também é implementar na alimentação diária as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são, como exemplo, trouxe aqui o azeite de oliva, né? Assim como o azeite de oliva, a gente tem alimentos riquíssimos em gorduras poli e monoinsaturadas, que são as próprias sementes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o gergelim, até está aqui já no potinho, o gergelim que tem fontes de ômega 3 e ômega 9. Nós temos as oleaginosas, nozes, muitas castanhas. sementes, temperos. Exatamente. É bacana a gente conhecer, né, para melhorar a nossa alimentação. Isso, e até o tempero eu trouxe aqui justamente pela questão do sal. As pessoas têm muito medo do sal, da ingestão de sal. Do sódio, né? Do sódio, então. Primeiramente, o índice de consumo de alimentos industrializados, que são aqueles prontos que a gente encontra no supermercado de fácil acesso, tem alto índice de sódio. Então, como que a gente pode calcular e analisar esse rótulo de forma eficaz? A cada 400 miligramas de sódio vai ter 1 grama de sal. Então, imagina somatizando todo o teu consumo durante o dia, como que vai ficar no final do dia. Hoje, geralmente, a indicação de sal, no caso, é até 5 gramas. Só que dentro da nutrição a gente tenta trabalhar com 3 gramas, justamente por causa dessas nuances de sódio que estão já entranhadas nos alimentos que as pessoas não sabem. Eu peguei aqui uma sabatina, rapidinho, uma coisa rápida, porque é do dia a dia das pessoas, tem as chocolatras, as pessoas que adoram chocolate. Chocolate amargo, pode ou não pode? O chocolate amargo, ele é amigo do coração. É amigo do coração. A nutricionista diz que é amigo do coração. Até o que eu trouxe aqui também para poder substituir pelo não só apenas chocolate, mas o cacau. E aqui eu trouxe o cacau 100%, né? Que é o cacau puro mesmo. Ele é muito usado e hoje em dia estamos usando em panquecas, em bolinhos de caneca, em bolos, justamente para melhorar a ação antioxidante e anti-inflamatória, que é o que combate doenças cardiovasculares ou sintomas das doenças cardiovasculares como a aterosclerose, né? Peixe é bom e carne vermelha reduz um pouquinho durante a semana?
tem que reduzir, principalmente as carnes mais gordas. A gente geralmente dentro do consultório indica as carnes magras, né? A gente fala da questão do filé mignon, da alcatra, da fraldinha, que são mais magras. Os peixes são ótimos, até por terem também a fonte de ômega 3 e ômega 6 e ômega 9, que são as gorduras boas. Evitar fritura, evitar frito deixa de lado, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom também que é o polvo, né? Que muitas pessoas gostam, só que geralmente as pessoas comem o polvo frito. Então acaba denegrindo todo aquele benefício que você tem no alimento, naquela fonte. Bom, a gente falou do sal rapidinho, o açúcar também em excesso. Tudo que é em excesso também prejudica, né? Isso, o açúcar em excesso, além de prejudicar até a questão da glicose, né, que está associada também a risco de doenças cardiovasculares, todo carboidrato simples não auxilia, assim como a doença cardiovascular. Então, o carboidrato simples seria, como o cardiologista falou, as farinhas brancas, né? Tudo que é farinha é muito fácil a absorção. Então, chega no estômago, as enzimas começam a trabalhar e rapidamente é absorvido. Então, tudo que você puder comer em farelos ou flocos, para que você realmente mastigue e faça com que a sua digestão trabalhe, aí vai facilitar e, com certeza, tudo que você vai mastigar que é mais sólido, aí vai ter a questão fibrosa também, de todos os carboidratos complexos, assim como aipim, batata doce, essa questão da batata doce também, né? Os alimentos estão aí, a natureza está aí maravilhosa para a gente conhecer. Muito obrigada pela entrevista, pelas dicas de nutrição. Rapidinho, eu pergunto para você, Arthur, ainda na questão da alimentação, para evitar o álcool, as bebidas alcoólicas, principalmente os destilados, né? Mas os cardiologistas recomendam aquele vinhozinho diário, vinho tinto, é isso? Qual seria a dose e que vinho seria esse? Na verdade, suave. Toda bebida alcoólica, se ela não for ingerida em quantidade exagerada, ela não faz mal ao coração, até existem várias pesquisas mostrando que tem benefício. Então, toda bebida alcoólica com moderação, em pequenas quantidades, fazem bem. O vinho tinto, sem dúvida nenhuma, é a bebida que mais mostrou benefício, exatamente pelas propriedades da uva, pelos efeitos antioxidantes da uva. Então, é interessante o vinho tinto seco, né, que é o que mais traria benefício para o coração. Tá certo. Sandy, Arthur, muito obrigada pela presença de vocês aqui no SBT Meio Dia, falando da saúde do nosso coração. Nosso coração agradece. Muito obrigada.